E aí galera que se liga aqui no Tiga Anime, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um Tiga Análise e como vocês viram pelo título e pela thumb, hoje será a história do Denji, o personagem principal de Chainsaw Man. Então sem muita enrolação, vamos começar. Para começar, como de costume, vamos falar sobre sua aparência. O Denji é um adolescente loiro e que tem um cabelo despenteado. Seus olhos são castanhos e ele tem uma expressão atordoada e cansada. E seus dentes são visivelmente afiados e angulares. No início do mangá, o Denji estava sem um olho direito e sem alguns órgãos não essenciais, mas eu vou explicar sobre isso na sua história. Então ele usava um tapa-olho para cobrir o olho que faltava. Depois de fazer um contrato com Pochita, um cordão se formou no meio do seu peito e ele recuperou seus órgãos perdidos. Então tchau tapa-olho. Sobre suas roupas, ele passa a maior parte do tempo vestindo o uniforme padrão de caçador de demônios da segurança pública, que consiste em uma camisa branca, gravata e calça comprida. Agora sua personalidade. Por não poder ter uma educação normal e se socializar, já que ele vivia em extrema pobreza, o Denji é um garoto ingênuo. A personalidade dele parece rude e severa, de uma forma quase infantil. No entanto, ele tem um bom senso de empatia para as outras pessoas, disposto a salvar aqueles em perigo o máximo que puder. Ele não é muito inteligente, mas é capaz de boas ideias para derrotar demônios, como colocar fogo em si mesmo e usar a luz emitida para enfraquecer o Papai Noel o suficiente para matá-lo. Depois de se tornar um caçador de demônios da segurança pública e atender suas necessidades básicas, o Denji não tem mais certeza do que deseja na vida. Embora inicialmente ele quisesse preencher seus instintos básicos, mais tarde ele percebeu e lamentou que essa satisfação era apenas passageira. Ele também teme sua falta de empatia e apegos após se transformar em demônio, temendo inclusive perder suas emoções. Conforme a história avança, fica mais evidente que o personagem está emocionalmente danificado e desesperado para sentir amor e ser amado por alguém. Agora sim, vamos falar sobre sua história. Quando era apenas uma criança, o Denji herdou as dívidas que seu pai possuía com a Yakuza. Depois que ele conheceu Pochita, que era um cachorro-demônio inofensivo e virou seu único amigo, ele conseguiu usar o demônio para caçar outros demônios como um caçador de recompensas. Assim, ele usava o dinheiro que ganhava com isso para pagar a sua dívida. Após uma emboscada, a Yakuza, controlada por um demônio, acabou traindo o protagonista e o matando. Mas o Denji consegue voltar à vida após um pacto feito com Pochita, onde o demônio se tornaria seu coração e em troca ele teria que realizar seus sonhos. De volta à vida, Denji estava totalmente recuperado, mas com uma corda em seu peito. Quando ele a puxa, ele acaba se tornando Chainsaw Man e consegue se vingar de todos ali. Após a vingança, ele conhece a Makima, que o obrigou a virar um caçador de demônios da segurança pública, afirmando que caso ele recuse suas ordens, ela o mataria como um demônio qualquer. Ele então se torna um caçador e começa a trabalhar com Aki Hawakawa e a Power. Ele até gosta da ideia de trabalhar, pois tem o objetivo de viver uma vida simples, com os direitos básicos de um ser humano qualquer, coisa que ele jamais teve em sua vida de extrema pobreza. Mas, após atingir esse objetivo, ele se encontra perdido e sem saber o que fazer da sua vida, e é geralmente influenciado pela Power e pela Makima. Após derrotar Bat Devil, ou Demônio Morcego, a Power permite que o Denji realize um de seus desejos de vida, já que ele salvou o gato dela, que estava sendo preso pelo demônio. E adivinhem? O desejo dele era simplesmente pegar no peito de uma garota. A alegria dele com a situação lentamente se transformou em melancolia, até que a Makima disse a ele que se ele conseguisse matar o Gun Devil, ela iria conceder qualquer desejo que ele quisesse. E assim segue a história da obra. Eu vou parar com a história por aqui, pois isso que eu falei é apenas o começo e não é tanto spoiler assim. Além de que já deu pra ter uma noção sobre o personagem, que é o intuito desse vídeo.
Agora eu vou falar sobre o relacionamento do Denji com alguns personagens da obra. Para começar, vamos com a Makima. A garota pegou o Denji para ela depois que ele se tornou o Chainsaw Man, o menino motosserra. A relação entre os dois era de paixão pelo lado de Denji, já que o rapaz se apaixonou à primeira vista pela garota. Mas da parte dela, tudo que ele tinha era depreciação, pois ela se referia a ele apenas como seu cachorro. Ao longo do mangá, a Makima nunca retribuiu o sentimento que Denji tanto desejava, pois ela estava apenas interessada no menino motosserra. Ops, ela estava apenas interessada no Chainsaw Man, e não no Denji. Apesar de tudo que ela fez com ele, após a sua morte, o Denji admitiu que ainda tinha sentimentos por ela. Agora o Pochita. O Pochita foi salvo por Denji, que deu o próprio sangue para o demônio se recuperar de uma lesão. Assim, os dois se tornaram amigos, mesmo sendo um demônio e um humano. Essa amizade permitiu que Denji se tornasse um caçador de demônios e fosse pagando suas dívidas aos poucos. E essa amizade também salvou a vida do protagonista, após o contrato que o transformou. Agora será o Aki Hayakawa. Inicialmente, os dois começaram como companheiros de equipe desconfiados, já que o Aki não gostava do Denji devido ao fato do protagonista ser meio demônio. Ele viu o garoto como uma ferramenta e afirmou várias vezes que não hesitaria em matá-lo caso ele se tornasse inútil. Depois de um tempo, os dois criaram lentamente um respeito um com o outro, que logo virou uma amizade. Embora eles compartilhem pouca emoção por fora, eles chegam a se importar um com o outro. Para finalizar essa parte, vamos falar sobre a Power. Começando como parceiros, o Denji inicialmente via a garota como incômodo, enquanto ela tentava usá-la a seu favor. Inicialmente ela o traiu, levando o garoto como uma troca para o Bat Devil devolver o seu gato. Mas depois que ela foi resgatada por Denji, ela se desculpou e começou a amá-lo. Apesar do começo difícil, a estupidez e a apatia fez com que os dois se aproximassem rapidamente. Eles inclusive criaram apelidos entre eles. O relacionamento dos dois se tornou comparável ao de irmãos, e ambos são intensamente protetores um do outro. Agora as habilidades do Denji. Após puxar o cordão que sai de seu peito, o Denji pode se transformar no demônio motosserra. Mas ele precisa de sangue para usar essas habilidades. Então, se ele não tiver o suficiente, ele não pode se transformar totalmente. Nesse caso, ele ainda consegue manifestar as motosserras, mas elas ficam fracas e curtas. E também tem o consumo de sangue, onde o Denji é capaz de se curar de ferimentos fatais e até da morte, contando que consuma uma certa quantidade de sangue. E agora, para finalizar, algumas curiosidades. Na primeira pesquisa de popularidade dos personagens da obra, o Denji ficou em quinto lugar com 18.303 votos. Na segunda pesquisa, ele ficou em quarto lugar com 59.130 votos. Mesmo com esses resultados, o criador da obra já revelou que o protagonista é o seu personagem preferido em toda a obra. E a última curiosidade, talvez a mais bizarra, é que o Denji já apareceu em Boku no Hero. Isso mesmo que vocês ouviram. O Denji já apareceu no capítulo 259 de Boku no Hero. E aí, vocês acham que ele daria um bom herói? Bom, essa foi a história do Denji, protagonista de Chainsaw Man. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui embaixo qual personagem de qual anime vocês querem aqui no próximo Tiga Análise, para eu trazer a história dele aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui e valeu!